Atos capítulo 4, versículo 12. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Vamos conferir aqui? Atos capítulo 4, versículo 12. Chegamos lá. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. É uma sequência dos estudos, coisas grandes e ocultas que não sabemos. Estamos dando continuidade após algumas publicações com outros temas. Quando se fala e não há nenhum outro nome para a salvação, muitos se esquecem que está inserido dentro deste contexto de nome o personagem maior, o próprio Salvador das nossas almas, que está acima de qualquer nome. Entendeu? Aqui na Terra não existe nenhum outro nome aqui na Terra pelo qual devamos ser salvos. Porque nenhum nome aqui na Terra herdou a missão salvífica do Messias, o nosso Salvador amado. Portanto, todos os outros nomes existentes não têm substância, não têm consistência, não têm validade, não têm poder suficiente de salvar. Porque dentro dos nomes existentes, você não vai encontrar o processo salvífico, o derramamento de sangue, a exigência para a justificação dos nossos pecados. A exigência, inclusive, sine qua non. Uma exigência que não se pode alterar, é imutável. Então, dentro do contexto do nome, nós vamos encontrar o nosso Salvador amado. É como se nós estivéssemos caminhando por um túnel, vamos dizer até iluminado, não um túnel escuro, estivéssemos caminhando por um túnel. E lá na frente encontrássemos a beleza da saída na nossa frente. Tem um amigo nosso, um engenheiro muito conceituado de Belo Horizonte, também no Brasil, responsável por centenas de construções, de obras, que inclusive nos acompanhou na parte técnica, a construção onde residimos aqui em Belo Horizonte. Ele viajava de Belo Horizonte para Vitória quando foi surpreendido com um problema lá no carro, no óleo na pista, não sei bem. A esposa faleceu no acidente e ele contando para mim, pessoa idônea, sério, contando para mim, assim, eu tive do outro lado da vida. Um lugar que eu não queria mais voltar, queria ficar lá. Queria ficar lá. Mas, por ordem, pela vontade do nosso Salvador amado, ele veio, testemunha a sua experiência maravilhosa por um lado e triste por outro, porque perdeu
a própria esposa. Mas em momento algum nós procuramos centralizar a nossa atenção naquele testemunho, inclusive até eu cheguei a publicar no jornal na época como jornalista também responsável. Em tempo algum, em momento algum, nós centralizamos a nossa atenção em nome, em religião, em igrejas, em denominações. Mas nós estamos entusiasmados, o lado bonito do acontecimento, embora, como já lhes disse, envolvendo o outro lado trágico. Estamos envolvidos com algo sobrenatural que nos espera, independente de raciocínios humanos, que ultrapassa o limite da compreensão humana, transcende a compreensão humana. E quem nos espera do outro lado? O nosso Salvador amado. Nós vivemos uma época de crise de transliterações. Agora parece até que está acomodando mais um pouco. Mas uns falam que o nome do Messias é Yeshua. Não batem o pé. Yeshua aqui, o Hamashida. Outro teve uma revelação, um rabino antigo, Yehoshua, que é contestado também. Em seguida nós temos a turma do ditongo ao Yahushua. Depois, aqueles que declaram ser a fonética verdadeira Yahushua. E outros Yahushua. Particularmente, humildemente, eu acho Yahushua a forma mais clássica, mais correta. E Yahushua também praticado por muitos, mas não é a forma mais clássica, da fonética da expressão. Mas o que nós estamos querendo aqui, nesse momento, é provar para vocês, humildemente, e mais importante do que qualquer transliteração, e o próprio nome, já falamos sobre isso várias vezes, já repetimos, já publicamos alguns estudos, algumas matérias sobre este tema. Mais importante do que o nome é o próprio Salvador. Mais importante do que o frasco, ainda que se apresente bonito, atrativo, convidativo, é o perfume que está dentro do frasco. Se você, na hora da partida para a eternidade, não acertar 100% com o nome do nosso Salvador, e naquela hora vierem as dúvidas à sua cabeça, qual será o nome verdadeiro? Qual que eu vou proferir agora? Estou nos instantes finais, prestes a partir para a eternidade. Será que é Yeshua? Será que é Yehoshua? Será que é Yahushua? Será que é Yahushua, Yahushua? Que é um conselho deste humilde epígono do Espírito da Verdade. Fique com o Salvador de sua alma, independente de nome. Ele está acima do próprio nome. Mas você quer me dizer então que não devemos ter uma opção escrita? Até eu concordo. Você vai ter que se definir por uma forma escrita, a transliteração hebraica. Mas o que nós pronunciamos, o que nós falamos, pode perfeitamente ser comparado com títulos honrosos que só ao Salvador pertence, a ninguém mais,
e ele entenderá perfeitamente que você está se dirigindo a ele. Por exemplo, chegou os instantes finais. Meu Salvador amado, tu que deste a tua vida para salvar a minha alma, derramaste o teu sangue. É contigo que eu estou agora e por toda a eternidade. Muito obrigado. Aminal, Omeim, assim seja. A preferência aí é sua, contanto que você saiba o que está fazendo e o que você está falando. Deu para entender? Ele é o caminho, a verdade e a vida. E a Yeshua disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele se colocou acima de qualquer dúvida, de qualquer suspeita, de qualquer transliteração. Eu creio que esses momentos que nós estamos vivendo, por um lado de muita criancice, está sendo substituído por uma cultura espiritual, ou pela cultura espiritual, não por uma cultura, mas pela cultura espiritual, que nos leva a concluir que mais importante do que o nome é o próprio Salvador. Enquanto as pessoas ficam aí discutindo que o nome do Messias é desse, daquele outro jeito, daquela forma, dessa maneira e tal, se esquecem que você pode perfeitamente se relacionar com ele independente de nome. Consequentemente, veja bem, você busca em primeiro lugar o reino e a sua justiça, do Altíssimo, a sua justiça, e mais coisas serão acrescentadas. Quando você adora diretamente ele, se relaciona diretamente com ele, você vê que essas dúvidas que pairam sobre a cabeça de muitos estão num nível bem mais baixo. E que você está se identificando diretamente com ele e recebendo as revelações do jeito que ele quer. O seu nome maravilhoso, Conselheiro, o Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, Amanuel. São infinitos. Não é mesmo? Se você quiser polêmica sobre o que eu acabo de dizer, vai esbarrar com uma declaração didática provando que não é bem por aí. A sua contestação tem que observar alguns princípios. Por exemplo, quando você se dirige aí, digamos, a Yeshua, e Yehoshua, e Yahushua, ou o próprio Yahushua, sem usar os qualificadores que o distingue perfeitamente sucessor de Yahushua, de Moisés, você estaria incorrendo de um erro de não estar pronunciando o nome dele corretíssimo, 100% correto. Deu para entender? Bom, se você disser para mim, mas ele sabe que eu estou me dirigindo a ele, bom, se ele sabe, pela sua onisciência, pela sua onipresença, estou me dirigindo a ele, mesmo às vezes não pronunciando a transliteração 100% correta. Como é que você pode afirmar que aqueles que não conhecem o nome verdadeiro estão enganados, indo para o inferno? Não é coerente.
não é coerente. Para você se posicionar em uma determinada tese, afirmar o seu ponto de vista, você precisa ter provas irrefutáveis. Não basta dizer, esse nome é pagão, esse nome vem do paganismo. Jesus Cristo é um nome latinizado, greco-romano. Tudo bem. Esse não é um nome verdadeiro de uma origem hebraica. Concordamos perfeitamente. Se o nosso Salvador era de origem hebraica, judaica, como é que ele poderia ter um nome em português? Dever-se-ia o quê? Fazer uma transliteração do nome do Messias, desde a sua origem até os nossos dias. E não tradução. Comprova-se com várias escrituras que nós conhecemos, a Bíblia, esse erro bem visível, traduzido por fulano de tal, não é mesmo? Então não se traduz, dever-se-ia o quê? Aplicar uma transliteração, respeitar um nome de origem, concorda? Mas agora, se você afirma que aqueles que pronunciam o nome Jesus Cristo não têm salvação, você não tem base, não tem argumento algum em face das inúmeras provas e experiências de pessoas que vivem com o nome Jesus Cristo e que testemunham, às vezes com a própria vida, uma realidade futura de salvação. Eles não estão voltados exclusivamente para o nome Jesus Cristo. Mas dentro deste nome Jesus Cristo você vai encontrar um personagem único, exclusivo, avocando um direito que só a ele pertence. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então nós precisamos, falando sobre um assunto um pouco sério, mas realmente nós temos que ter muito cuidado, porque essa história de dizer que quem não conhece o nome verdadeiro do Messias não está salvo, isso é fanatismo, isso é terrorismo. Tem crentes aí, muito mais crentes e pregadores usados pelo Espírito da Verdade, viu? Tem que ter muito cuidado. A blasfêmia contra o Espírito da Verdade não tem perdão. São muito mais crentes do que pessoas que dizem que saíram do sistema e que estão aí com palavreados até obscenos. Isso não é invenção minha. Não estou aqui querendo avocar nenhum tipo de atenção. Eu sou um cidadão reciclado mesmo. 50 anos de reciclagem. Vai fazer agora em março. Entendeu? Então nós precisamos olhar com uma multiforme visão do Altíssimo. Não com a nossa própria opinião. Quantos e quantos crentes já partiram para a eternidade usando o nome de Jesus Cristo? Às vezes dentro da sua própria família. Tá vendo? Agora, se você chega lá e diz para aquela casa, para aquele pessoal que estão condenados ao inferno, ele começa a relembrar que também o pai, a mãe e tal, que eram crentes. Estou falando de pessoas crentes aqui. Estou falando de gente idólatra, seguidor de seita. Estou falando de pessoas crentes. Independente do seu segmento lá denominacional, mas que tenha tido uma experiência com o Espírito da Verdade, que tenha nascido de novo e que começou a entrar no processo de crescimento para poder chegar à compreensão, à pronúncia do nome verdadeiro. É crescimento espiritual
é sequência. Não é mesmo? Conheçamos e prossigamos em conhecer. Ainda temos a eternidade para aprendermos. Quem acha que sabe muito não aprendeu ainda como convém saber. Está escrito. Então, se você chega numa casa e diz para a pessoa, olha, quem fala o nome de Jesus Cristo não tem salvação. Aí o chefe da casa, ou quem quer que seja lá, toma aquilo como uma palavra de condenação. Como vai ficar essa pessoa, a mente dessa pessoa, diante dessa estupidez que alguém plantou dentro daquela casa? Essa erva daninha. Isso aí é fanatismo, radicalismo, terrorismo diabólico. Dentro de um contexto do que tudo nós falamos, você pode perfeitamente educar as pessoas para caminharem de volta para o nome verdadeiro, as origens, que somente é revelada pelo Espírito da verdade. Sem os extremos, a maioria dessas pessoas que se diz conhecedores dos nomes verdadeiros, a maioria saiu de uma igreja evangélica, de uma denominação evangélica. Entendeu? Eu recebi um e-mail aqui de um cidadão, quando eu vi até assustei, falando de Martim Lutero é isso, aquilo. É isso. Martim Lutero deu início a um processo, aquilo não parou ele não, é apenas um começo. Houve, todos nós sabemos, um pouquinho estudioso, outros precursores da reforma, João Savonarola, né? E outros mais. Não é mesmo? Martim Lutero, que era o destaque da reforma, ele trouxe para nós algumas pistas importantes e que houve uma sequência dos fatos. Hoje você tem à sua disposição a Bíblia impressa aí, mesmo com as chamadas adulterações, que em alguns casos precisam ser revistas, não como adulterações, porque tem pessoas aí exagerando, até vai mudar a palavra dia porque é um prefixo de diabo, coisas desse tipo. Não é? O cidadão veio com essa para mim outro dia. Eu conheci um determinado evangelista que me contava a experiência em que os padres, entre aspas, da Igreja Católica, enchiam as batinas, a batina de Bíblias, e chegava nas fogueiras e jogava dentro das fogueiras e queimava tudo. Eu sabe que isso aqui não é invenção minha. Esse e outros fatos. Né? Mas a Bíblia hoje é distribuída para todos quantos queiram, todo mundo. Tem livre acesso. Até a própria igreja romana tem a sua própria Bíblia, com uma identificação clara de adulteração entre os 7 livros que são apócrifos introduzidos na Bíblia Católica Romana. Você vai pegar o livro de Macabeus, segundo livro de Macabeus, e é Macabeus mesmo, Ezeus mesmo. No epílogo, o escritor diz o quê? Depois você lê. Se a narrativa dele não ficou de acordo, se a linguagem não ficou bem explicada ou medíocre, queiram desculpá-lo, provando que não tem uma fala canônica. Então hoje nós temos as Escrituras à nossa disposição.
Estamos crescendo na graça e no conhecimento, levando às pessoas revelações e coisas grandes e ocultas que elas não sabiam. Mas leve com cuidado, viu? Leve com cuidado. Ninguém vai para pescar e chega na beirada do rio, joga uma pedra primeiro e depois fica se culpando do insucesso da pescaria ou da pescaria. É um contrassenso você chegar no local de pesca e jogar uma pedra. Você precisa ter sabedoria do espírito, ser uma pessoa didática sobre aquilo que se propõe a ensinar. Não é sair falando aí pela internet que o nome é do pagão, o nome é isso. Explica para as pessoas seu ponto de vista de maneira cativante, a sabedoria do Espírito da Verdade, só Ele que pode dar. Atos 3:21 diz que convém que o céu o contenha até os tempos da restauração de tudo. Então essa volta à originalidade escritural é profética, isso não é movimento denominacional. Mas assim como existem várias denominações, várias interpretações, várias transliterações, não é mesmo? Vão existir essas contradições. Essas contradições existem para que nós saibamos distinguir o certo do errado. Como é que você vai saber o que está errado se não tem um referencial errado? E você vai saber o que é certo, né? Porque como é que você vai saber o que é certo se não tiver um referencial do que é errado? Tem jeito? Né? Tem a mínima chance, não é mesmo? Então, procure chegar-se para o seu Salvador, amá-lo, dedicar-se a Ele de corpo e alma, ensinar as pessoas, avisar que Ele está voltando. Humildemente falando, eu tenho a oportunidade de pregar, inclusive fora do Brasil, em vários países, ou alguns países. Eu evito o máximo entrar em discussões de fonética, de nome verdadeiro. Só quando é permitido pelo Espírito, eu levo as pessoas a terem um encontro com esse Salvador incomparável, independente de nome hebraico, aramaico, grego, latim, português. Ele está acima de tudo isso. Aqui na Terra nós vamos precisar realmente ter essas definições. Aqui você vai precisar de fé. Mas quando partirmos para a eternidade, não vamos precisar de fé. Nós vamos estar frente a frente. E qual o nome que você vai dar a Ele, que você vai proferir naquele momento quando estiver frente a frente com Ele? Será que lá do céu nós vamos falar só o hebraico, arcaico ou moderno? Ou vamos amá-lo independentemente de qualquer fala? Ou teremos uma fala exclusiva, o mais provável? Estas e outras revelações fazem parte de coisas grandes e ocultas que não sabemos. E somente são reveladas pelo Espírito da Verdade. Somente são reveladas pelo Espírito da Verdade. Somente são reveladas pelo Espírito da Verdade. Com muita alegria no coração, em conhecer meu Salvador amado, mais do que o próprio nome. Aqui, eternamente grato, Anselmo Rafael Franco, de Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil. Um abraço, até a próxima.